Que a paz, a segurança, o amor de Jesus Cristo esteja cada vez mais transbordando nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos corpos, no nosso espírito, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que presente que Deus nos dá, estarmos reunidos mais uma vez neste primeiro dia da semana, para a gente dedicar esse momento de adoração, de louvor a Deus. Já pensou nisso? É um dos maiores presentes que Deus pode nos dar, é estarmos reunidos no primeiro dia da semana, nas primeiras horas da semana, para louvar e adorar o Senhor. Tem jeito melhor de começar essa semana? Eu acredito que não, hein? Esta aqui é a terceira e a última pregação da série dos primeiros frutos da Igreja de Cristo, que contou como é que foi o surgimento e o crescimento exponencial da Igreja de Cristo aqui na Terra. Na primeira pregação dessa série, nós falamos deste rápido crescimento e do amor contagiante que os nossos primeiros irmãos e irmãs tinham entre si, e também no meio em que viviam, despertando no coração da alta cúpula judaica aquela inveja, aquela perseguição. Nesse segundo sermão nós falamos um pouco sobre a administração eclesiástica, ou seja, a organização da igreja, para conseguir gerir todo este crescimento, com destaque aqui para o diaconato, falando sobre a vida do diácono, do servo, do escravo Estevão, e de sua terrível, porém gloriosa morte. E hoje, nesse último sermão desta série, falaremos um pouco mais sobre o diaconato, mais especificamente sobre a vida do diácono, do servo, do escravo Filipe. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Atos 8, a partir do versículo 1, que diz a palavra de Deus. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Após a terrível, porém mais uma vez gloriosa morte do primeiro mártir após Cristo, Estevão, houve a primeira perseguição da igreja, liderada essa perseguição pelo fariseu Saulo, a igreja em Jerusalém, de mais de 8.000 membros. E essa igreja fora dispersada em várias outras pequenas congregações, tanto na Judéia, como também, muito provavelmente, em outros lugares, como Oriente Médio, Europa, Ásia e África. Famílias inteiras de irmãos e irmãs em Cristo, quando não conseguiam se dispersar, eram lançados em prisões e calabouços por conta do nome de Cristo. E a pergunta que eu quero expor para nós nesta manhã é: será que nós, hoje em dia, estamos de fato preparados para morrer como Estevão, ou sermos presos como os nossos primeiros irmãos e irmãs do primeiro século? Será que nós estamos preparados? Se Deus viesse requerer a minha ou a sua liberdade, ou mesmo a minha ou a sua vida, será que estaríamos dispostos a derramá-las como oferta de libação ao nosso Deus? Ou será que retrocederíamos, mesmo sabendo que um verdadeiro soldado de Cristo jamais retrocede? Esta foi a primeira peneira registrada aqui na palavra de Deus da igreja do Senhor, justamente para separar os fortes dos fracos,
as mulheres das meninas, o joio do trigo. E ao meu modo de ver, poucos discípulos naquela época foram fracos como Ananias e Safira, pois o poder do Espírito impelindo o povo de Deus naquela época, sendo o selo, sendo a garantia deles, bem como também a nossa garantia hoje em dia, proporcionou coragem, sabedoria e firmeza necessárias para que a sã doutrina de Cristo continuasse a ser disseminada de uma forma ainda mais intensa e ainda mais grandiosa. É muito bom a gente ler, a gente meditar sobre o livro de Atos, referentes ao amor, referentes à comunhão que aqueles irmãos e irmãs tinham naquela época, no momento de calmaria, no momento de tranquilidade. E é uma verdadeira delícia a gente ver isso aí. Mas esse amor, essa comunhão, só serão de fato verdadeiros após serem forjados, como ferro em brasas, na escola da perseguição, na escola da aflição e também na escola do sofrimento. Na relação entre amigos é assim, num casamento também é assim. E por que muitas vezes nós achamos que no nosso relacionamento com Deus possa ser diferente? Por que será que a gente pensa assim? O amor ele se fortalece à base do sofrimento. Você quer saber se o seu cônjuge, se sua esposa, se o seu marido ama você? Quer saber se os seus filhos, se seus pais amam você de verdade, lhe amam de verdade? Vejam como eles se portam em situações de dificuldade, em situações de sofrimento ao seu lado. E tenham um diagnóstico fidedigno do nível de amor deles por você. Deus, ele muitas vezes utiliza desta técnica para constatar, para provar o nosso real amor para com ele. Estevão passou com louvor nesse teste. Nem família, nem amigos, nem irmãos em Cristo, nem mesmo a sua própria vida foram mais importantes do que o seu amor a Cristo, abrindo mão da liberdade física para continuar rumo ao nome do Senhor. Outros também eles foram presos por conta de Cristo Jesus, também abandonando a liberdade para continuar rumo à verdadeira liberdade, que é a liberdade do pecado. A verdadeira liberdade é a liberdade espiritual em Cristo. Será que eu e você estamos de fato dispostos a pagar tal preço? Uma coisa é a gente falar da boca para fora, outra coisa é vivenciar na pele tais sofrimentos por Cristo. E lembremos, todo e qualquer sofrimento que passamos nessa terra, por maior que seja, por mais doloroso que seja, é absolutamente nada, é trapo de imundícia, se comparado com os sofrimentos de Cristo e se comparados também com a glória que há de vir, quando nós fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para a eternidade. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 15 até o 18. Capítulo 8, versículo 15 ao 18. Diz a palavra: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Versículo 18.
considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Perdão, versículo 28 agora. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esta aqui é a força que estava com os discípulos do primeiro século e também está presente conosco. Basta termos fé, basta perseverarmos até o fim de nossas vidas, ou até mesmo até a volta de Cristo. Alguma vez você já pensou, ou mesmo eu, se Deus hoje fizer questão de requerer a sua liberdade ou a sua vida, por amor do seu nome, você está disposto a pagar o preço? Será que nós estamos dispostos a realmente pagar esse preço? Tivemos recentemente a Covid-19 e, sem dúvida, ela foi um pequeno ensaio de tudo isso. Como é que você se saiu com este ensaio? Como é que você saiu com este pequeno teste que Deus permitiu, ou mesmo colocou, para peneirar a sua igreja? Sejamos sinceros e reflitemos, melhor dizendo, de coração sobre tudo isso que ocorreu, pois tempos ruins podem estar chegando para a igreja. Vamos voltar aqui em Atos capítulo 8. Voltando em Atos capítulo 8. Atos 8, versículos 4 em diante. Atos 8, versículo 4 em diante. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Aqui nós já começamos a enxergar o trabalho diferenciado do diácono Filipe na divulgação do Evangelho de Jesus. Enquanto os 12 eles permaneciam em Jerusalém, demonstrando fibra e virilidade perante o Sinédrio e perante toda a população local, Filipe e também muito provavelmente os outros 5 demais diáconos, a saber, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e o ex-gentil Nicolau, a missão de corajosamente conceder um movimento ao Evangelho. E também o brutal assassinato de Estevão já deu aquele alerta para eles de que esta aventura deles, que essa grande missão que estaria por vir, seria algo tremendo, seria algo inimaginável pela mente deles. Será que eu e você, será que nós toparíamos adentrar de corpo, alma e espírito nesta dura missão? Deixar de lado o trabalho secular, talvez os bens materiais, a sua estabilidade, se é que de fato haver algum tipo de estabilidade em questão, abandonar entes queridos, amigos, família, para se dedicar 100, 200, 300% da sua vida na propagação da palavra de Deus, e nem mesmo com garantia de se obter um teto para descansar, ou mesmo comida ou bebida. Será que a gente estaria preparado para fazer essa missão? Muito provavelmente esses guerreiros saíam tão somente com a roupa do corpo e com o poder divino, com a presença do Espírito Santo. Nós aqui como igreja chegamos a estudar algumas técnicas que o próprio Cristo usava com os seus discípulos e com os apóstolos também,
para a propagação da palavra de Deus. Geralmente eles se dividiam no serviço evangelístico em no mínimo 2 pessoas para esse serviço. Pedro e Tiago e João, posteriormente Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Barnabé, João Marcos, sendo também que o próprio Lucas, que escreveu tanto o Atos dos Apóstolos, quanto também o Evangelho, sendo ele o maior escritor em conteúdo da Bíblia, também se juntava com eles. Porém, o diácono, quando a gente vê na palavra de Deus, ele trabalhava como um lobo solitário, ou melhor dizendo, um cão pastor solitário, que dividia a sua carga espiritual, não como um irmão em Cristo físico, mas sim com o próprio Deus através do seu Espírito. Foi assim com Estevão, também foi assim com Filipe, e provavelmente também fora com os outros 5 escravos, os outros 5 diáconos. O Espírito Santo era o grandioso mentor, o exímio enxadrista, colocando estrategicamente as suas melhores peças no grande tabuleiro da terra. E com a plena sabedoria dele e poder, convertia os corações de pessoas estratégicas para a proclamação ainda maior e ainda mais eficiente das boas novas do Senhor. São táticas de guerrilha que o Espírito utilizava para desenvolver, para gerar movimento ao Evangelho. Continuando aqui em Atos, no capítulo 8, vamos ler aqui o versículo 26. A partir do versículo 26. Atos 8, a partir de 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Nesta poderosíssima e reveladora passagem, e aqui eu quero abrir um parênteses, que é uma passagem que eu, além de amar muito, eu também utilizo muito essa passagem, e desafio também os irmãos utilizarem também essa passagem nos estudos pessoais, com pessoas que não são convertidas. E aqui Filipe, com uma fé operante tão grandiosa, que flerta até como uma obsessão, aproximou-se de uma carruagem oficial, em
pleno deserto. E aqui é mais um parênteses que eu gostaria de abrir aqui, só para a gente contextualizar um pouco essa passagem. Eles estavam numa estrada deserta, ou seja, um lugar hostil, um prato cheio para ladrões e salteadores. A carruagem não era uma carruagem qualquer, não era a carruagem do Chiquinho pasteleiro, não era a carruagem da Mariazinha, vendedora de churros, era uma carruagem oficial, e não era também qualquer oficial não, era um oficial etíope que era responsável por todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Eu ouso dizer aqui para vocês que ele é possivelmente dentre ou a segunda ou talvez entre as 5 pessoas mais importantes e mais poderosas daquela época do sul do Oriente Médio e da África. Vamos imaginar imagina também a quantidade de seguranças pessoais que esse eunuco não tinha. E como estaria o coração de Filipe naquele momento ao ver para quem ele ia pregar o Evangelho? E essa passagem, ela me lembra também um pouco quando a rainha Esther, ela fora conversar com o seu marido Xerxes, o imperador aqui da Medo-Pérsia. Em algumas traduções ele fala sobre rei Assuero, a fim de proteger o povo judeu. Só que se a iniciativa procedesse da rainha Esther, ela provavelmente poderia incorrer em morte. Então aqui a gente vê uma situação bem parecida com o eunuco Filipe. Agora vamos nos colocar no lugar de Filipe. Sem dúvida alguma, em nossa mente, seremos o próximo mártir, A morrer por Jesus. Mas ele aparentemente pouco se importava com tudo isso. Em Atos 21, no versículo 8 e 9, não precisa abrir que eu vou falar para vocês aqui, diz que Filipe ele possuía 4 filhas que eram profetisas. Porém, ele também estava tão focado na missão dele de proclamar o Evangelho, mesmo com a possibilidade de nunca mais ver a sua filha ou mesmo a sua família, isso ele também deixou de lado. Então ele foi arriscando a sua vida por amor a Cristo, foi lá e pregou o Evangelho para o eunuco. Que grande coragem, É um grande exemplo que a gente consegue verificar na palavra de Deus. Não importa se ele fosse para morrer ou para pregar o Evangelho, ele foi com coragem para transmitir essa palavra e Deus amoleceu o coração do eunuco. Será que nós teríamos esse mesmo procedimento se nós fôssemos diáconos naquela época? Outra estratégia maravilhosa para a gente inserir nos nossos estudos pessoais com pessoas não convertidas se encontra no final do versículo 30, que é efetuar a mesma pergunta que Filipe fez ao eunuco quando ele parou a carruagem. O senhor entende aquilo que você está lendo? E aqui cabe uma outra informação, que somente pessoas ilustres naquela época possuíam particularmente os pergaminhos do Velho Testamento. Esses pergaminhos eles ficavam mais dentro das sinagogas e também do Templo de Jerusalém. Isso mostra também que o eunuco era uma pessoa realmente bastante influente e bastante poderosa. E, sabiamente, quando a pergunta de Filipe, ele respondeu: como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, ele convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. Que iniciativa! E ali começou não só uma grande amizade entre eles, mas também começou o pilar do cristianismo para o sul do Oriente Médio e também para o continente africano. Essa linda passagem também nos mostra a importância primordial de se ter um relacionamento com pessoas mais sábias, com irmãos e irmãs que também transmitam a palavra de Deus com sabedoria e com grandiosa graça. O quão é importante e imprescindível ter um professor, ter um mestre da palavra de Deus, ter um tutor que vai nos explicar a palavra de Deus, para nos fazer não apenas crescer espiritualmente, mas também nos fazer da mesma forma, sendo fonte e canais de bênçãos para as pessoas. Sem dúvida alguma, o Espírito de Deus também utilizou-se do eunuco para que também a palavra de Deus fosse proclamada no sul da África e também para a África e também para o sul do Oriente Médio. Será que estamos realmente dispostos a ser como Estevão, a ser como Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas ou mesmo Nicolau?
Devemos nos lembrar que Deus, Ele ama agir na vida de pessoas que estejam de fato disponíveis a Ele para transformar pecadores arrependidos em verdadeiros soldados de Cristo, escravos do Evangelho, daqueles que não retrocedem no campo de batalha, mas sim sempre progridem. Será que estamos preparados para subir ao próximo nível e sermos de fato diáconos, escravos, servos do Senhor, sendo a tropa de elite do exército de Jesus? Será que nós estamos dispostos a entregar a vida ou mesmo a liberdade por Cristo? Faço essa pergunta para você hoje, essa semana, e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pelos exemplos maravilhosos que o Senhor nos concede através da tua santa palavra. Agradecemos por servos, Pai, dos primeiros séculos, que deram um grande exemplo para nós, deixando todos os teus bens, os bens deles, para aprender cada vez mais da tua palavra. Diáconos da Igreja do Senhor, que sacrificaram a sua vida, sacrificaram a sua liberdade, sacrificaram todo o seu ser por amor à tua palavra. Senhor, nos dê essa sabedoria, Senhor. Nos ajude a sermos verdadeiros diáconos, servos, escravos do Senhor. E que o Senhor nos dê sabedoria espiritual para conseguirmos, da mesma forma, transmitir a tua palavra com plena coragem, com pleno amor, santidade, com plena alegria ao Senhor. Pois é um prazer muito grande sermos ministros da tua santa palavra. E sabemos, Pai, que o Senhor capacita cada um de nós através do teu Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Será que nós estamos preparados? Com certeza estamos, Pai, pois o teu Espírito Santo mora em nós. É o mesmo Espírito que morou também e ainda mora com os servos do primeiro século. Em nome poderoso de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.